O complexo de vira-lata, ele já foi catalogado aí pela psicologia? Que saúde mental não é só poder de compra. As pessoas acham que morar num país desenvolvido, de primeiro mundo, é suficiente. Ter um propósito maior, ao invés de simplesmente pensar naquele próximo selfie épico em frente ou atrás de algum monumento aí famoso pelo mundo. É aquilo que a gente estava falando, às vezes o cara tem bons relacionamentos aqui no Brasil, vai ter poder de compra fora, mas não vai conseguir desenvolver boas relações lá. Será que esse cara vai estar tendo uma boa saúde mental? Sim. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tem um convidado especial aqui, o Pedro, que é psicólogo. Eu tenho muitas perguntas aqui para fazer para ele. Psicólogo que já teve também uma experiência internacional aí. E a gente vai falar sobre a síndrome do regresso, mas não só isso, né? Mas o assunto principal aqui é o arrependimento de muita gente que sai do Brasil, né? E depois querem voltar e acabam se arrependendo. Tanto que isso já foi catalogado, né? Sim, Na psicologia tem sim. isso. Então existe mesmo a síndrome do regresso. Existe, cara, é uma comprovação. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que é uma síndrome, né? Porque, assim, muitas pessoas se confundem, afinal, Sim. existem tantas nomenclaturas para falar sobre uma doença mental, né? Doença, transtorno, síndrome. E, basicamente, de forma bem introdutória, síndrome seria um conjunto de características que acontecem em relação a algo ou a alguém e não tem uma justificativa muito específica. Por exemplo, quando uma pessoa fica gripada, sabe-se que ela tem um vírus de influenza, né? Sim. Então, existe um patógeno, existe algo específico. No caso de uma síndrome, não se sabe exatamente a causa, mas se sabe que tem uma característica, um conjunto de características que formam essa síndrome. No caso da síndrome do regresso, já entrando no que seria isso, né? Seria basicamente uma sensação emocional, um conjunto de sentimentos, de emoções que uma pessoa que viajou por um tempo, passou alguns anos em um outro lugar, com uma cultura diferente, às vezes com um idioma diferente, com experiências diferentes de vidas e culturais, Sim. tem quando retorna para o país de origem. Sim. E tem aquele novo choque cultural, porque existem dois, né? O de ir e o de voltar. Sim, é tipo um choque de realidade. Né? Exatamente. Cara, eu acho que eu já tive algo pouco parecido. E ó, tá tendo uma corrida aqui, hein? Nossa, velho. E a gente tá aqui no 25º andar. Eu pensei no 41º, que é outro prédio aqui em João Pessoa, né? Que a princípio estamos em João Pessoa aqui, né? Vou até mostrar pra vocês como que é a vista aqui, né, do lugar aqui. Realmente muito bonito. Então, quando eu voltei a primeira vez, vindo do Canadá para o Brasil, não era para ficar, né? Então é só passar 2 meses. Da segunda vez também, voltei da Austrália só para ficar 2 meses. Mas foram perrengues ali, porque é um choque, né? E, tipo, eu tinha até me esquecido, já devo ter contado essa história, mas eu tinha me esquecido que na periferia de São Paulo, onde eu morava, tinha um rio ali que era basicamente um esgoto a céu aberto, digamos, né? Eu tinha totalmente esquecido disso, então quando eu vi aquilo me chocou. Né? Mas, pô, eu passei minha infância, então aquilo pra mim fazia parte da paisagem do lugar. Né? Mas depois eu esqueci, me acostumei tanto com Toronto que eu tive aquele choque. Mas ainda assim eu sabia que, ok, é temporário, eu vou pra Austrália depois, a segunda vez também. Só que pra quem volta pra ficar e a pessoa toma uma decisão permanente, deve ser realmente muito difícil, né? Muito difícil. Até porque você se reacostuma. O nosso cérebro, Rafael, ele tem uma capacidade de adaptação fantástica por conta de uma coisa que se chama neuroplasticidade, tá? É uma capacidade cerebral. Então, por exemplo, quando você se dispõe a sair do seu lugar de origem e vai para um outro lugar que vai ter também problemas, que vai ter também complicações, nenhum lugar é perfeito. Eu acho que você pode até falar disso com mais propriedade, né? Teu canal fala muito sobre isso. Eu acho muito interessante, inclusive, porque você é bem realista. Você fala os aspectos positivos e negativos de cada lugar. Então, nenhum lugar é perfeito. Mas existem lugares que, de fato, são melhores em termos de qualidade de vida do que outros.
Concorda? Então, quando o cérebro ele se readapta, ele se acostuma com um padrão de vida um padrão de vida melhor, sim, às vezes é difícil voltar para o seu lugar de origem, ainda que você tenha nascido e crescido, tido seus primeiros anos naquele lugar de origem, porque inevitavelmente vem aquele senso de comparação, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa desfruta de um lugar que tem uma boa mobilidade urbana. Sim. Né? E aí ela se adapta, o cérebro, olha que interessante, o cérebro se adapta a andar de ônibus, a usar o metrô, usar o trem, a comprar uma bicicleta e começar a andar de bicicleta. E aí você volta para o seu lugar de origem em que você obrigatoriamente precisa ter um carro, porque tudo é muito distante. Sim. E aí você tem uma certa dificuldade de se readaptar, só para exemplificar, porque o teu cérebro se acostumou a não utilizar mais o veículo, sim, o carro, mas a utilizar transporte público. E várias outras questões, como idiomas também. Existe um aspecto que a gente pode até falar com mais profundidade hoje, que é a flexibilidade cognitiva, né? Para viajar, você precisa ter uma certa flexibilidade cognitiva, porque você vai se deparar com muitas dificuldades quando você chega em outro país, ainda que seja um país de primeiro mundo, um país, né, desenvolvido. E essa flexibilidade cognitiva, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo, ela faz com que você tenha uma certa dificuldade em não sair da sua zona de conforto. Tem pessoas que têm pouca flexibilidade cognitiva e por isso ficam muito na sua zona de conforto. Isso tem mais a ver com a idade, que os mais velhos normalmente têm mais ou menos disso? Tem a ver, tem a ver. Pessoas mais jovens costumam a ter mais flexibilidade cognitiva do que pessoas mais velhas, certo? Elas se arriscam mais, basicamente, porque a flexibilidade cognitiva ela gera isso também. Ela gera uma vontade de se aventurar, que é muito característico de pessoas mais jovens. Pessoas mais velhas também se aventuram, mas chega uma certa idade que você já quer criar raiz no lugar, quer se assentar. Sim. A jornada do herói, né, que é aquela ideia de você sair de casa em direção a um mundo desconhecido e desbravar e conquistar, é algo muito jovial. É uma característica muito, muito mais presente nas pessoas mais jovens, embora também ocorra em pessoas adultas. Mas o ponto é, essa capacidade de você se adequar é o que faz muitas vezes a pessoa se acostumar novamente com uma nova realidade e ter dificuldades em voltar para o seu lugar de origem. Caramba, mas então são vários fatores, né? Você citou, por exemplo, o exemplo do transporte, né? Isso poderia acontecer, de repente, na mesma cidade, né? A pessoa vai para um bairro onde o transporte é ruim, ou no mesmo país, em outro estado. Mas eu estava aqui pensando, né? Até um comentário que colocaram no meu vídeo sobre Gramado. A pessoa falou, o ruim de morar em Gramado, ou Maringá, ou cidades assim, com boa qualidade de vida, que depois você não consegue se acostumar em outros lugares do Brasil. E mesmo no Brasil, talvez dê para a pessoa sofrer uma síndrome do regresso. Sim, com certeza. Porque é uma mudança nas suas circunstâncias, sim, né? Porque até mesmo se você está numa cidade como Maringá ou Gramado, mesmo aqui em João Pessoa, que é muito bom, e você tem uma vida boa aqui, ganha bem, tem segurança, de repente, vamos supor que você vá para... você está em São Paulo ou Rio de Janeiro, assim, e aí você está em circunstâncias piores, você ganha menos, mora numa área mais perigosa, periférica, talvez uma área um pouco mais feia também. Você também poderia, talvez, sofrer algo parecido com essa síndrome do regresso? Possivelmente. Vai depender muito do quanto de tempo que aquela pessoa passou, né, naquela nova cidade em que ela teve mais qualidade de vida, quanto tempo ela ficou por lá, né? E vai depender também do quanto tempo que ela vai precisar permanecer na sua cidade de origem. Porque, por exemplo, você citou o exemplo de Gramado, se eu moro em Gramado por, sei lá, 1 ano, e depois eu tenho que voltar para minha cidade de origem para passar 1 mês, ou 1 semana, ou 2 semanas, sim, isso não é tão forte. Agora, é diferente, por exemplo, de eu, sei lá, ir para uma cidade como essa e passar anos e anos da minha vida e depois
ser obrigado por conta Sim. de alguma circunstância que acontece. Sei lá, minha mãe ficou doente, agora eu vou precisar ficar cuidando dela. E Sim. agora eu vou precisar morar na minha cidade de origem que, a princípio, eu não gostava. Sim. Aí isso realmente... Sim, é que... acontece. Aí porque é um regresso, você talvez era uma pessoa que se adaptava ao lugar e agora não se adapta mais. Que é diferente de você ir para um lugar onde você nunca esteve, mas que é um lugar assim onde você não se adapta. Tá? E relacionado a isso também um ponto, né, que eu queria citar, que eu acho que são as mudanças assim nas suas circunstâncias, né? Quando você vai assim de melhor para pior, digamos. O que pode acontecer até mesmo no oposto, né? Sim. A pessoa sai do Brasil e ela tá bem aqui, tem uma vida de classe média legal, ou tá feliz, sei lá, tem amigos, tem família. Aí, de repente, ela se vê num lugar em que, tudo bem, pode ser um país mais desenvolvido, mais bonito, só que ela tem que trabalhar no que ela não gosta, muitas horas, de repente ganha menos, não tem mais o carro dela, tem que pegar transporte, talvez num lugar onde o transporte não é muito bom. Aí ela tem aquele choque também, né? E isso pode acontecer, e tem até um caso anônimo aqui, mas real, de uma pessoa que passou por isso em Lisboa, né? E já tinha visitado, depois voltou para tentar ficar lá e morar. Aí depois viu a realidade, né? Dificuldade de encontrar uma casa para alugar. Aí a pessoa se viu muito fora daquela zona de conforto. Sim. E aí essa pessoa teve um pânico, eu não sei como descrever isso psicologicamente, mas teve uma ansiedade muito, muito forte, que aí essa pessoa resolveu comprar a passagem ali em cima da hora, pagar 3 vezes mais caro e voltar correndo para o Brasil e cancelar esses planos de morar em Portugal. Interessante. Eu acho que é importante a gente também falar o que se trata, né, a Síndrome de Paris, porque a Síndrome de Paris tem a ver com essa idealização exacerbada que uma pessoa faz em relação a um lugar. E recebeu esse nome porque acontecia muito com asiáticos que iam morar em Paris, né? Então eles tinham a ideia de que Paris era a cidade perfeita, era o céu na terra. E quando eles chegavam lá, eles se deparavam com algumas situações que eles não estavam prontos ou preparados para lidar. Às vezes, diferenças culturais, às vezes, uma forma diferente no trato com as pessoas, enfim, são N fatores, né, que podem quebrar essa idealização e trazer uma certa frustração para essas pessoas, né? Mas, assim, não acontece só com Paris, né? Acontece com Lisboa, Sim. acontece com vários lugares do mundo, você pode generalizar para vários lugares do mundo. E, Rafael, eu acho que isso acontece principalmente, cara, dentre muitos fatores, acontece principalmente porque as pessoas elas não levam em consideração as possíveis dificuldades que elas podem enfrentar lá e elas também não se conhecem muito bem. Em que sentido? As pessoas acham que morar num país desenvolvido, de primeiro mundo, é suficiente. Eu tô lá, eu tô feliz. Não, é impossível eu ir morar, sei lá, num país de primeiro mundo e não ser feliz. Só que às vezes ela não entende que no país dela ela já tem uma qualidade de vida muito boa, sabe? Que no país dela ela já tem, como você falou, um ciclo de amigos saudável, um ciclo social saudável. Ela já tem toda uma estrutura, todo um suporte. E aí ela acha que vale a pena abrir mão desse suporte para, justamente, né, desbravar o mundo, conhecer outros lugares, que realmente viajar é muito bom, né? Viajar com passagem de volta é sempre muito bom, porque você vai desfrutar do melhor daquele lugar. Mas, quando você muitas vezes não entende que talvez para você retroceder alguns degraus, né, no sentido de, poxa, eu sou uma pessoa aqui no Brasil que eu tenho uma carreira bem estabelecida e eu vou ter que ter mais empregos de entrada, né, vamos colocar, empregos que aqui seriam muito operacionais e eu não estou acostumado com isso. Ou, sei lá, eu vou ter que lidar com diferenças religiosas, no caso daquelas pessoas que são de uma determinada religião e vão ter que ir para a Ásia para morar num país que é majoritariamente de outra religião. Enfim, não leva em consideração aspectos muito pessoais, muito subjetivos e acabam achando que só por tirar a foto na Torre Eiffel vai estar tranquilo. Mas aí tem uma questão que pode até ser um pouco de status aí, talvez, né? Sim. Porque, assim, viajar é muito bom. Eu acho que isso aí te enriquece muito, assim, essa experiência cultural.
Mas como muitas coisas, eu acho que às vezes a pessoa paga muito caro para ir lá tirar aquele selfie épico com a Torre Eiffel e às vezes não é nem para a pessoa. Eu fico pensando como que era o mundo quando você viajava assim, às vezes até por uma peregrinação, Sim. ou a pessoa ia lá para a igreja, o padre falava, olha, tem uma missão para você, você vai ter que ir para uma jornada de autoconhecimento, e com isso ele meio que receitava ali uma viagem, né? Uhum. E a pessoa não tinha aquela câmera para tirar aquele selfie e mostrar para todo mundo, então Exato. era uma coisa para ela, era realmente uma jornada do herói. E hoje eu vejo que sim, tem esse lado para muitas pessoas, mas também tem o lado de estar meio que banalizado, ou muitas vezes até sendo aquela coisa de status, né? Aquela Exato. vida de Instagram também, que também já deve ser outro problema, eu não sei se tem um nome para isso aí em psicologia, mas é algo que a gente vê muito também. Só para completar, a gente até abriu mão de uma viagem, né? Se eu não me engano, ia ser o país número... Cara, eu não sei qual, mas eu pensei, vou colocar mais um país na lista e tal, e era a Eslovênia. E eu sempre queria conhecer, mas aí, tipo, acho que eu tive a síndrome de Paris antes de pisar lá, né? Porque, cara, quando eu fui ver as dificuldades logísticas e tudo mais, e o quanto que custava ali, que tudo bem, a gente podia pagar, mas quando você viaja muito, você pensa, pô, aqui $100 me dá isso, nesse outro país, para ter a mesma coisa, eu vou ter que ter $300, então, pô, por que eu vou para lá, sendo que aqui eu posso ser mais feliz? Sim. Ah, não, mas se eu for para lá, eu tiro aquele selfie, falo país número 42 e pronto, isso preenche meu ego. Vale realmente a pena? E você começa a questionar tudo isso, né? Eu falei, quer saber? Fiz um vídeo falando o país que não vale a pena e por que eu não fui para a Eslovênia. Que eu sei que é muito bonito, numa outra oportunidade vamos, mas naquele momento não era uma viagem que valia a pena pra gente. Muito bom. Cara, eu tenho uma dúvida pessoal, assim, que eu queria até te perguntar. Como é a sensação qual é a sensação que você tem de muitas vezes sair de um país para o outro e, por exemplo, eu estou agora num país que tem uma cultura completamente diferente, daqui a pouco eu estou em outro país, talvez em outro continente, não sei, se você só fica ali pela Europa, se você visita a Ásia também. Como é que é essa experiência de um dia estar num país que fala uma língua, no outro dia estar num... Como é que é isso? É uma constante lição de humildade, eu acho, porque, assim, parece que você fica num país uma semana ou mais, então você aprende alguma coisa, se é uma língua totalmente diferente, você aprende pelo menos ali pedir um café, falar obrigado algumas coisas, você aprendeu onde comprar as coisas e tal, você está começando a se virar ali, aí de repente você chega num lugar totalmente novo, onde uma criança de 10 anos sabe muito mais da língua e da cultura e do lugar do que você, um adulto aí, seus 30 e poucos anos. Então é uma constante lição de humildade. Bacana. Né? Isso é muito bom ter esse lado bom. Às vezes eu admito que acaba, sabe, meio que incomodando e você começa a questionar, pô, mas cara, eu tava tão feliz ali na Geórgia, agora eu peguei esse trem que aparece uma sauna ambulante e vim pro Azerbaijão para colocar mais um país na lista, é legal e tal, mas quer saber, vou voltar pra Geórgia, né, que foi o que a gente fez. Então como se eu fosse resumir é isso, né? Uma constante lição tem que ter muita flexibilidade de cognitiva, né? Tem que ter... Desenvolver estratégias para resolver problemas novos. Sim, tem que ser desenrolado, tem que gostar também e tá sempre questionando isso, tipo, por que você está viajando tanto, né? Realmente é para preencher aquele ego, às vezes, é uma coisa de ostentação e tal, ou tem um propósito maior. Eu tento sempre colocar isso nas viagens, né? Procurar às vezes ali ter um propósito maior, né? Tanto que meu Instagram, cara, faz 2 meses que eu não posto. Não estou dizendo isso, né? Para muitas pessoas o Instagram é legal você compartilhar e tal, mas... E nos vídeos eu quase não apareço, né? Mas eu tento sempre buscar isso, né? Tipo, ter um propósito maior, ao invés de simplesmente pensar naquele próximo selfie épico em frente ou atrás de algum monumento aí famoso pelo mundo. Bacana, bacana. E agora que você me fez uma pergunta, Pedro, eu tenho uma pergunta aqui muito séria que eu acho que muitas pessoas querem saber. O complexo de vira-lata, ele já foi catalogado aí pela psicologia? Cara, não existe, né, nos manuais de diagnóstico aí, no DSM-5, no CID-10, não existe nada relacionado a isso, mas eu imagino que você já escutou muito sobre isso nos vídeos que você faz, Eu já fui muitas vezes chamado disso, né? Deve ter pessoas nesse vídeo comentando que eu tenho complexo de vira-lata. Será que eu posso ser diagnosticado com isso? Não, certamente nos manuais você não vai encontrar nada disso. Mas pra quem tem algum remédio, alguma coisa? Né? Cara, às vezes enxergar as opiniões de forma mais amena, né, cara? Porque eu vejo que você que trabalha há bem mais tempo do que eu aqui no YouTube, você lida com muitos haters só por
dar opinião ou trazer fatos, às vezes não é nem opinião, né? Então, acho que ver opiniões divergentes ou fatos que contradizem as crenças que você tem é um bom antídoto para você não sair por aí categorizando. O outro antídoto também é transformar isso em humor, né? Claro. Né? Igual a gente está tentando fazer agora. Claro. Mas agora, o que a gente falou aqui também, né? A síndrome de Paris acontece muito. Pode acontecer em lugares do Brasil também. Sim. Eu acho também, a síndrome do regresso, né? Quando eu fui pesquisar para falar disso num vídeo, o que eu vi é que a pessoa, às vezes, quando ela está passando pelas dificuldades no exterior, ela acaba sentindo saudade das coisas boas do Brasil e pintando uma imagem muito positiva, muito colorida, e ela vê só o lado bom do Brasil, né? Praia, tempo bom, família, comida e tal, e ela se esquece das dificuldades, né? E acaba tendo esse choque, né? Quando volta. Muitas pessoas comentam aí no meu canal falando disso, o quanto que elas se arrependeram de voltar para o Brasil. Eu acho que no final das contas é circunstâncias, entendeu? Porque não é o país em si. Porque eu acho que em muitos casos, em 2021, se eu estivesse na Austrália e saísse de lá para ir para Santa Catarina, para mim seria um alívio enorme. O pessoal deve saber porque o YouTube não gosta que eu falo disso, mas acho que vocês vão saber por quê. Mas as suas circunstâncias é que eu acho, né? Então, se você está num país e você tá bem, depois você vai para outro que você tá mal, né? Aí as suas circunstâncias que mudaram drasticamente para pior. Com certeza. Ou como poderia ser o contrário, né? De repente você tá lá num trabalho ruim, volta para o Brasil para morar numa cidade como João Pessoa, Maringá, Gramado, um lugar bacana, ganhando bem com a sua família. Pô, pode ser uma melhora. E tem muita gente que comenta isso no canal. Sim. Fala, eu tava no país tal, trabalhei o chamado subemprego, né, entre aspas. Fui maltratado e isso, o clima era chato, era frio, era escuro. Aí voltei para o Brasil, estou muito melhor e muito mais feliz agora. E tem a pessoa que fala que estava infeliz no Brasil, agora está feliz no país XYZ. Quem está certo? Os dois. Exato. Né? Porque cada um tem a sua experiência. E a gente não pode esquecer, Rafael, que saúde mental não é só poder de compra. Embora ter poder de compra, via de regra, melhore a saúde mental. Saúde mental não é só a possibilidade de fazer viagens de final de semana para outros países. Embora poder fazer viagens possa com certeza melhorar a saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental e consequentemente, nível de satisfação com a vida, a gente tem que entender que é uma confluência, são vários fatores reunidos. É poder de compra, são bons relacionamentos. É aquilo que a gente tá falando, às vezes o cara tem bons relacionamentos aqui no Brasil, vai ter poder de compra fora, mas não vai conseguir desenvolver boas relações lá. Será que esse cara vai estar tendo uma boa saúde mental? Sim. Aí Entendeu? transformar isso em algo temporário, talvez. Exato. Pegar o que é bom de lá, juntar seu dinheiro, fazer seu pé de meia. E voltar, Porque se for também o caso, não é uma sentença, Sim, né? também, Nossa, claro, sair do Brasil claro. agora vou ter que viver com as consequências eternas disso. Mas ter a consciência de que, poxa, são vários fatores, e como você falou, a gente tem que levar em consideração a circunstância de cada pessoa. Sim. Eu lembro que eu até citei num vídeo que eu falei sobre minimalismo, né? Tem um estudo, eu não sei o quanto disso é verdade ou está atualizado, tal, mas que sim, dinheiro traz felicidade até um certo ponto. Sim. Né? Quando você chegou lá num certo ponto que está muito abaixo da linha da riqueza, não adianta você adicionar mais e mais, que isso não vai trazer muito mais felicidade. Então, se você tem zero dinheiro ou ganha um salário mínimo e você passa a ganhar, sei lá, 20 mil reais, pronto, isso vai afetar a sua felicidade. Sim. Mas se de 20 mil você vai para 50 mil, não quer dizer que você vai aumentar proporcionalmente e ficar 2 vezes mais feliz. Exato. Né? Então, até um certo ponto, até o ponto em que você não é mais pobre. Né? Então, aí que dá para... Isso tem a ver com a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, né? Que ele fala que na base da pirâmide estão as necessidades básicas. Sim. Alimentação, água, enfim, segurança, o básico. Isso, de fato, você precisa ter dinheiro. Você só consegue comer bem se você tiver dinheiro. Você só consegue ter uma casa razoavelmente segura para morar se você tiver dinheiro. Então, assim, depois que você atende esse nível mais básico das necessidades, aí você vai subindo. E o último nível não tem a ver com dinheiro, tem a ver com status no sentido do quão você é valorizado socialmente pelas pessoas que estão à sua volta. Então, por exemplo, o quanto que eu vejo o trabalho que o Rafael faz como um trabalho significativo. Chega uma hora que não é só o dinheiro que você ganha, mas
o valor que você percebe que está agregando na vida das pessoas. Caramba, sim, isso. Entendeu? Isso tá aí uma coisa que traz felicidade. Pois é, isso transcende o dinheiro, percebe? Total. Não é só dinheiro, não é só sobre dinheiro. Qual que é o mesmo? A autorrealização? Autorrealização, exatamente. E, cara, tá aí uma coisa, eu vejo que muitas pessoas às vezes ganham dinheiro, né? Que eu tava até falando lá no TikTok e tal. O cara faz uma dancinha, alguma coisa, ganha dinheiro, numa perspectiva de livre mercado, ok, tudo certo, ninguém forçou ninguém a nada. Mas quando a pessoa para e olha, pô, tem dinheiro no banco, mas, cara, que impacto que eu tô causando? Ela parece que não tem essa parte aí da pirâmide da autorrealização e que a pessoa começa a se ver infeliz. E por isso que a gente vê muitas vezes pessoas com dinheiro, famosos, artistas, né, infelizes. Pois é. Né, com depressão. E exatamente. É uma coisa tão complexa, né? A gente podia falar tantas horas ou fazer vários vídeos, teria pano pra manga, né? Mas tá chegando a hora de sair para jantar aqui, É isso aí. Uma coisa que eu queria lembrar as pessoas antes da gente encerrar aqui, por acaso a gente se conheceu em Gramado. Eu tava lá editando um vídeo, lá em Canela, na verdade. Exatamente, né? Canela. Lá em Canela, editando um vídeo pro canal, renderizando, aí de repente fui reconhecido pelo Pedro. Né, por acaso, e aí a gente chegou aqui em João Pessoa, ele falou, pô, tô aqui em João Pessoa e tal, e eu vi que ele tinha um canal também, né, psicólogo, eu pensei, pô, eu acho que dá pra gente fazer um conteúdo legal aí que vai agregar bastante valor aí para as pessoas. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu sempre fui um fã, eu sempre gostei muito de pesquisar sobre geopolítica, sobre viagens, sobre migração. E aí eu conheci teu canal falando sobre morar em Portugal ou Canadá, inclusive, que era numa fase da minha vida que eu estava pensando muito em morar no Canadá. E aí comecei a consumir teu conteúdo e eu tenho um canal também aqui, né, no YouTube, já vai fazer 2 anos nesse momento, Pedro Psicólogo, bem intuitivo, tem aproximadamente 100 vídeos em que eu falo sobre saúde mental, falo sobre carreira de psicologia no Brasil. Então acho que se o pessoal se interessar... Tem um Instagram também, né? O meu Instagram No final vou até deixar um vídeo aqui para o pessoal clicar e assistir. Perfeito. Mas sim, vale muito a pena consumir conteúdo assim, pessoal, porque é algo que realmente agrega valor, te enriquece, né, intelectualmente e tudo mais. Saúde mental então, é importante demais, cara. E isso, não também dá pra... se sentir bem, né? Realmente é muito qualidade bom. de vida também. É isso. Bem, cara, muito obrigado aí pela participação. Pessoal, visitem aí o canal do Pedro. Vou deixar aqui para facilitar um vídeo aí para vocês clicar e assistir. Então, Pedro, muito obrigado. Eu pessoal, que agradeço, valeu. Pessoal. Grande abraço, satisfação. Nos vemos no próximo vídeo.